Olá, primeiro ano de informática, aqui é a professora Maiara e nós vamos para um conteúdo novo e uma atividade para fechar o primeiro bimestre, certo? Então tá, o conteúdo novo que nós vamos estudar hoje é o comando se não, tá? Ele é casado com o se. Então, se aquela condição for verdadeira, os comandos vão ser executados. Se não, né? Então, se a condição testada no se for verdadeira, o senão não vai ser executado, tá? Então, o senão ele vai acontecer quando a condição for falsa. Então, você testou lá e a condição foi falsa, então os comandos que tiver no senão vão ser executados, né? É igual a mãe falando para você, ó, se não fizer isso, não vai ter mesada, não vai sair. Tá? Pode lembrar do senão aí da sua mãe, quando ela tá brigando com você que você não faz alguma coisa, né? Então, o comando dela que ela mandou para você, você não executou, foi falso. Então, vai ter uma consequência, tá? Então, é um casamento. O senão, ele tá sempre ligado ao se, tá? Então, tem sempre o teste do se, para depois vir o senão, tá? Vamos ver bem aqui, ó. Eu quero começar a trabalhar com vocês. Eu não, né? Vocês que tem que trabalhar. Eu vi muito na atividade passada, muito problema de lógica, tá? Raciocínio lógico. Aí a gente tem que relembrar aquelas primeiras aulas que tinham lá, atividades para desenvolver o raciocínio lógico. E esse fluxo. Vocês lembram que eu mandei vocês uma vez fazer um exercício narrativo de como que tinha que fazer para postar uma foto no Facebook? Agora é o que vocês estão tendo que fazer, é o passo a passo, tá? E eu tô vendo dificuldade de alguns alunos, não é com a linguagem, né? O Portugal, ele é muito simples, comando escreva, comando leia, é com a lógica, tá? Então, vocês podem começar a trabalhar, antes de ir para o computador, vocês começarem a trabalhar o fluxo. Vai acontecer isso, depois aquilo, detalhadamente, tá? E um exemplo são esses fluxogramas. É bem interessante, você pode desenhar no papel antes de resolver qualquer questão, ó. Não importa se é um retângulo, é um quadrado, o importante é você ter o fluxo. Vai de um ponto, aí vai ligando as setinhas para saber de que ponto vai, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho um fluxograma que ele marca o início, né, uma bolinha, aí aqui eu coloquei uma condição, aí coloquei uma setinha, ó. A condição vai ser testada. Se o resultado for verdadeiro, que é o sim, vai executar essas instruções que estão do lado direito. A condição sendo testada, o resultado foi não, vai testar, vai executar as instruções da esquerda, tá? Esse aqui é o se não, tá? Só que o se é do lado sim, né? Lado direito. E o se não é o lado esquerdo. É só isso, gente. Então, quando vocês forem resolver um problema, vocês podem ir fazendo as bolinhas, vai escrevendo, ó. O usuário tem que digitar um número. Aí você coloca assim, digitar número. Aí ler número. Testar se isso aqui. Aí você vai faz uma setinha. Você vai escrevendo antes de ir para o computador. Aquele exercício lá do marido, teve muita gente que não... Teve uns 3 alunos, 4 alunos que ele não conseguiu entender. E era uma questão de lógica, não era um problema de Portugal, tá? E nesse exercício de hoje vai ser a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, teve aluno que encontrou uma solução mirabolante, chegou à solução, mas ele quebrou muita cabeça, sendo que podia ser uma coisa bem mais simples, tá? Então, é pensar simples, pegar o que está escrito no problema, tem um teste que tem que fazer, esse teste foi feito, se for verdadeiro, acontece isso, se não for verdadeiro, faz a falso. O usuário tem que digitar isso. Se ele digitar isso, acontece isso. Se ele não digitar, acontece aquilo. Vocês irem desenhando, tá? Aí não importa se é bolinha, se é quadrado, o importante é vocês terem um fluxo, tá? Então, nesse comando se, essa apostila eu vou colocar lá no Classroom. Ele vai testar o se não apenas se o se for negativo. Tá? Então aqui ele tá dando um exemplo, ó. Imagine, isso aqui eu tô pegando, gente, lá da ajuda do Portugal, tá? Imagine, né, um programa onde o aluno com média final igual
ou maior. Vocês lembram dos operadores de comparação? Então, por exemplo, a média do IFTO é 6, né? Se você tiver 6, se a média for 6, você está aprovado. Se for 5,9, já está reprovado, tá? Então, vamos dizer que a gente quer esse algoritmo aí, que ele testa se a média é igual a 6 ou maior que 6. E aí, esse algoritmo, depois que calcular a média, vai mostrar na tela se o aluno foi aprovado ou reprovado, tá? Então, se a gente estivesse utilizando só o comando se, junto com o se não, a sintaxe dele seria bem simples, é aqui, ó. Se, condição, escreva. Se média, né? Eu tava testando a média, né? Se a média for maior ou igual a 6, aí você colocaria aqui, aprovado. Se não, eu não preciso testar a condição de novo, ele já testou lá em cima. Então, se aquela condição testada for negativa, for falsa, ele já executa o se não. Ele pula todos os comandos do se e já vai para o se não. E aqui vocês podem ver que cada um tem o seu abrir e fechar, tá? O se tem o seu abrir e fechar e o se não tem seu abrir e fechar. Muito cuidado na hora de abrir e fechar, ok? Outro exemplo aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho um usuário, né, e que ele já pode dirigir um carro, né? Então, para dirigir o carro tem que ser maior que 18 anos para ter carteira. Então, eu vou pedir que o usuário digite a idade dele, idade é um número inteiro, né? E vou verificar se ele já tem 18 anos ou não. E aí, se ele tiver 18 anos, eu falo que ele está autorizado a dirigir. Se ele não tiver, eu vou falar que ele vai ter que esperar, tá? Então, o programa é muito simples, ó. Aqui no próprio problema, gente, vocês já podem verificar, ó, o que é dados de entrada. Dados de entrada é o que o usuário vai ter que digitar. Lembrando que o usuário e o programador é tudo uma pessoa só, é você, né? Você faz o programa para você mesmo testar, você mesmo testa. Mas aqui, toda vez que tiver a palavra-chave solicite, é uma palavra-chave. Você vai usar o comando leia. E aí você vai mostrar para o usuário solicitando alguma coisa e vai ler o que ele vai digitar, né? Então, solicite sua entrada, solicite sua idade, é um dado de entrada, tá? Comando leia. Verifique que, você vai verificar, né? Sempre que tiver verifique que, vai verificar uma condição. Se é maior ou igual a 18 anos, tá? E aí, se tiver, mostre. Sempre que tiver a palavra mostre, escreva, informe, é o comando escreva, tá, gente? É o resultado final. Você recebeu uma informação, você verificou ali a informação e agora você vai mostrar o resultado final, tá? E aí que tem o se e se não. Geralmente o se sempre tem escrito a palavra se e o se não mesmo, tá? Então aí aqui o que eu fiz, ó? Declarei aqui. Declarei até uma variável que não precisa, né? Inteiro menor, não precisava. Tá errado esse código bem. Só era idade, né? E aí eu coloquei lá na tela, informe sua idade, leia a idade, isso aqui é dados de entrada, né? E aí eu verificando se a idade, olha, tem outro erro aqui, ó. Se a idade é menor que 18. Ai, gente, fiz o código errado. Vocês estão vendo aí que a professora vai fazendo automático e depois nem enxerga quando você vai interpretar que você viu o erro. Aqui, ó. Se idade menor que 18, escreva você está autorizado a dirigir. Tá errado, né? É se idade maior ou igual a 18. Você está autorizado a dirigir. Se não, escreva você precisa dirigir mais, tá? Então, isso aqui, quando eu escrevi com pressa, nem testei direito o código, né? Na verdade, eu não testei o código, eu fui digitando direto na apostila, foi por isso que o código tá errado. Mas ficou claro aí? Se idade, ó, ou então eu colocasse aqui, ó, poderia ser um resultado diferente, ó. Se idade menor que 18, eu ia falar aqui, você não está autorizado a dirigir, tá faltando um não aqui, ó. Se não, você está autorizado, entendeu? Ao contrário. Então, assim, vai muito da sua lógica de organização. Esse aqui, ó, o resultado estaria errado. Vou corrigir. Não vou corrigir, não. Deixa vocês... Bom, que foi que gerou uma crítica. Outro exemplo aqui, ó.
Vou tentar dar mais exemplo para vocês. Eu acho que eu já falei para vocês que essa foi a disciplina mais difícil para mim, né? E o meu não era Portugal, não. Era Turbo C, que era tudo em inglês ainda. Mas aí o que eu fazia? Repetição. Repetição, gente. Você vai ver num programa, depois você vai ver no outro, aí você vai ver no outro, vai ver no outro exemplo, vai ver no outro exemplo. E você vai aprendendo, aquele lá vai entrando na sua cabeça. De tanto repetir, você vai entendendo a lógica. Às vezes tem pessoas que têm um raciocínio lógico bem desenvolvido. Falou uma vez, já pegou. Agora tem pessoas que precisam de mais repetição, mas aprende do mesmo jeito. Pega muitos exemplos, olha mais videoaulas, porque agora a gente ainda está no primeiro bimestre. Né? Então esse bimestre teoricamente é o que vocês tiram nota mais alta, que os problemas são mais simples, né? Até no quarto bimestre vai estar trabalhando com uma complexidade muito maior, né? Então, depois que você pegar a manha, vai longe. Se você está com dificuldade, começa a fazer bastante exemplo, tá? Outro exemplo aqui, ó. O programa deve solicitar 2 notas, tá? E calcular a média. Então, assim, se eu tenho 2 notas, já sei que a média de 2 números é os 2 somados dividido por 2, né, gente? Então, aí não precisa nem botar a fórmula. Então, ó, deve solicitar. Se é solicitar, você vai ter que pedir para o usuário digitar. É 2 entradas. Solicita uma nota, leia a primeira nota, solicita outra nota, leia a segunda nota, né? Calcula essa média. Somos 2 e depois vai dar um valor. Caso a média calculada seja maior ou igual a 7, o programa deve emitir a mensagem aprovado. Se a média for menor que 5, a mensagem a ser exibida é reprovado. Porém, a média do aluno ficar entre 5 e 7, deve ser exibida a segunda mensagem, em recuperação. Em todos os casos, deve ser ecoado na tela a média calculada. Então, aqui, ó. O cálculo da média é a parte do processamento e sempre que tiver aqui mensagem a ser exibida é a parte do resultado final, é o que você vai mostrar na tela, tá? Então vamos lá aqui para o fluxograma, que é o que eu quero que vocês comecem a trabalhar mais, ó. Aqui eu não fiz o fluxo todo, tá só um pedaço, ó. Enfim. Aqui eu já tenho as 2 médias, li a média, calculei a média, somei as 2 e dividi por 2. Aí fiz o teste. Se média maior ou igual a 7, sim, né? Verdadeiro, ele já mostra na tela aprovado e aqui já acaba, ó. Viu? Do lado de cá direito. Ok. Agora, se a média é menor que 7, tem 2 situações. Se a média for menor que 7, ele vai ter que ficar ou reprovado ou em recuperação, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte teste. Esse valor da média é maior ou igual a 5? Se for maior ou igual a 5, ele está em recuperação. Porque ali ele já passou pelo 7. Então, aqui, ó, eu poderia usar um operador, para quem tem mais costume, chamado I, né? Que eu faço testando 2 condições, mas a gente ainda não está usando. Então, eu testei a primeira condição e aí deu negativo. Eu vim para a segunda condição. Se a média é menor que 7, mas é um pouquinho maior que 5, tá entre 5 e 7, então ele tá em recuperação. Agora, se a média tá abaixo de 5, ele tá reprovado, né? Então, aqui, ó, às vezes um probleminha você não conseguiu entender, ou então você ia ter que usar os operadores que você não conhece. Mas aqui, quando você desenha, fica muito claro, ó. Média maior que 7, aprovado, acabou o programa. Média maior que 5, sim ou não, reprovado, status, acabou o programa, tá? Então, eu quero que vocês comecem a fazer mais isso, principalmente aqueles que estão com dificuldade. Gente, isso aqui ganha um tempo tão rápido, porque aqui você já sabe todos os comandos. A dificuldade de vocês não é com o comando, é com a lógica, tá? Aí aqui, ó, eu já tenho um se e aqui o se não. E aí, nesse outro se não, eu tenho dentro do se não um se, tá? Então, eu posso usar um dentro do outro. Tá? Então, aqui nesse se não da média maior que 7, eu tenho outro se, tá? Com se e se não também. Vamos ver aqui o código. Aqui eu declarei com real os 3 valores, né? Nota 1, 2 e a média. Aí coloquei lá, ó, dados de entrada, tá? Eu quero saber a nota 1, a nota 2 para calcular a média.
Então, digite a primeira nota, leia a nota 1. Digite a segunda nota, leia a nota 2. Cálculo da média, nota 1 mais nota 2 dividido por 2, tá? Isso aqui é como calcular as notas, tá, gente? O de vocês são 4 bimestres, né? A soma dos 4 bimestres dividido por 4, ok? Usei aqui a função limpa. Aí aqui eu vou fazer o primeiro teste, ó. Se média, já calculei a média aqui, né? Recebeu as notas dividido por 2. Se média maior ou igual a 7, ele está aprovado. Acabou aprovado, ele vai executar aqui e vai pro fim, acabou o programa, tá? Agora, se a média não é maior que 7, a média é menor que 7, ele vai pro se não, tá? Então, aqui ele vai pro se não só quando o teste aqui der negativo. Então, se não, tá? A média é menor que 7. Aí, ele vai entrar num outro se, ó. Lembrando que é muito importante o abrir e fechar, ó. O se abriu e fechou, ele não vai testar o se não, se a média for maior, e ele já vai vir aqui pro fim, tá? Mas aí, no caso, o cara tirou 5. Então, aqui deu negativo, executou o se não. Então, aqui dentro do se não, ó, eu dei uma indentada. O que que é indentada? Eu dei um espaçamento mais para a direita para saber o que tá dentro do outro, né? Ó. Esse segundo se, ó, tá aqui dentro desse se não. Então, como ele executou aqui, agora eu vou testar de novo, ó. Se média maior ou igual a 5, se ele tirou 5,5, então ele entra nesse se aqui, ó, recuperação. Ah, ele tirou 5, entra nesse se. Ah, ele tirou 4. Média maior ou igual a 5, não, ele tirou 4. Então, ele vai aqui pro se não, escreva reprovado. Ok? É um problema simples, mas se você não tiver bem desenhado qual que é esse passo a passo, você não consegue fazer, tá? Pronto. Conteúdo novo, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, reveja códigos, olha outros códigos, tá? Aqui no Portugal, deixa eu abrir aqui o Portugal. Tem exemplos prontos, que é bem interessante você olhar o código, tentar entender. Ó, aqui tem, esse aqui é o Portugal no celular, tá? No computador ele tem mais opções de código. Aqui eu vou pegar um novo código de exemplo aqui de condição, ó. Tá vendo? Aqui ele tá testando uma senha, ó. Escreva uma senha, leia uma senha, do tipo cadeia, texto, né? Aí ele testa. Se a senha for igual, 2 iguais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, aí escreva: olá, seja bem-vindo, seu acesso foi autorizado. Então, se a senha não for essa sequência numérica, ele sempre vai dizer que é a senha incorreta, tá? Qualquer coisa que digita, ele vai falar a senha incorreta. Se digitar de 1 a 6, senha correta, ok? Tem um exemplo aqui. Você pode ir olhando outros exemplos, tá bom? Deixa eu voltar bem aqui onde nós estávamos. Vamos lá para nossa atividade. Essa atividade avaliativa, gente, vai valer 4 pontos. Ixi, vou ter que ir lá no Google. No Classroom, esqueci quantos pontos vale. Se é 4, é 4,5. Deixa eu olhar aqui para conferir. Dá um confere. Tá, aqui, ó. Aqui eu coloquei todas as atividades que vocês já fizeram, ó, lá da aula 1, todas elas valeram algum pontinho, tá? Então, a somatória aqui deu 1000 pontos, mas lembrando que lá no SIGA não é 1000, é 10, tá? Então, a aula 1 valeu 50, aula 2, 100, aula 3, atividade da aula 3, 100, atividade da aula 4, 50, atividade da aula 5, 100, atividade da aula 6, 100, atividade da aula 7, 100, e o comando se não, 400, tá? Essas atividades estão quase todas corrigidas, tá? Os que entregaram atrasado vão ter que ter mais paciência. Os que entregaram em dia já tá quase todos corrigidas. Tá faltando da aula 8 ainda. Vou dar uma corrigida hoje. Tá? Então, a atividade desse que eu vou passar para vocês agora vale 4 pontos. A gente vai fechar essa nota, tá? Aí vocês vão ter de hoje até quarta-feira. Não, até terça-feira da semana que vem, né? 7 dias.
E na terça-feira eu vou estar ao vivo para ajudar todos aqueles alunos que estão em dificuldade, tá? Então, você tá com dificuldade e não participa das aulas ao vivo, aí é complicado, tá? Tem que participar da aula ao vivo, tem que compartilhar a sua tela, ver como o colega tá fazendo, você pode fazer parecido, tá? Mas cada um fazendo o seu. Mas um ajudando o outro, tá? Não pode só entregar o código pronto, mas um ajudar o outro não tem problema. Você vê mais ou menos, você acaba aqui na aula ao vivo, cada um vai ter uma linha de raciocínio. Então, um dá uma solução de um jeito, você vê o outro dá uma outra solução. Aí, como você for entendendo, você vai fazendo o seu, tá? Mas não é para esperar até terça-feira, não. Você pode começar antes, porque lá na terça nós não vamos fazer do zero, não. Eu vou ajudar quem já começou, tá? Então, vamos lá, ó. Atividade valendo 4 pontos. É uma questão única, tá? Então, você vai fazer um programa só, tá, gente? Não é 2, não, é um só. Vamos fazer um programa que mostre ao usuário o menu com 5 opções. Se tá falando para mostrar, gente, é o comando escreva, né? 5 opções. Perdão, 3 opções, tá? Então, você vai ter que mostrar esse menuzinho aqui para o usuário, que é você mesmo. E esse usuário vai ter que digitar ou 1, ou 2, ou 3, tá? E aí, número 1, para calcular o preço de venda. Então, você vai dar a opção. Você quer calcular o preço de venda do produto? Digite 1. Quer visualizar o frete por região? Digite 2. Quer finalizar o programa? Digite 3, tá? Então, aqui, você vai dar as opções para ele e ele vai digitar 1, 2 ou 3. Ou então, você pode falar assim... digite qualquer coisa que não seja 1 ou 2 que finaliza o programa, tá? E aí você vai ler essa opção. Se a opção for número 1, aí você vai ter um fluxo, tá? Se for número 2, vai ter outro fluxo. Se for opção número 3, encerra. Ou se você quiser ler qualquer coisa que não seja 1 ou 2, encerra do mesmo jeito, tá? Opção 1. Para calcular o preço de venda de um produto. Solicite ao usuário. Sempre que tiver solicite, é porque o usuário vai ter que digitar, você vai usar a função leia, né? Com os dados de entrada, o preço do produto, o nome do produto, o nome do fornecedor e o código. Então, são 1, 2, 3, 4 informações, 4 variáveis, tá? E aí... você vai pedir para ele, ele vai ter que digitar o código de origem. Aí, qual que é esse código? Você vai ter que mostrar, tá? Então, o código de origem pode ser 1 sul, 2 norte, 3 leste, 4 oeste, 5 nordeste, 6 centro-oeste, tá? Se ele digitar qualquer código que não seja desse, vai falar que não existe esse código. Ele tem que digitar um desses. Então, aqui, se não, tá? Então, vai ter um se não dentro do outro. Por isso que a importância de você fazer o fluxograma no papel primeiro, tá? Se, opção 1, aí você puxa ali uma setinha, vai fazer isso. Se, aí vai fazer aquilo. Se não, vai fazer aquilo. Não vai direto pro computador, não, tá? Primeiro faz no papel. E aí, depois que você tiver essas informações, você vai calcular o preço de venda do produto, de acordo com o código, tá? Então, de acordo com o código aqui da região, lá na região sul, o frete é 250. Na região norte é de graça. Na região leste é 100, tá? Então, o valor desse produto você vai calcular de acordo com o código e aí tem um valor de frete, tá? E aí, como é que calcula o preço do produto? É o preço de custo, quanto custou, mais 100% de lucro, mais o valor do frete, tá? Ai, como é que calcula o lucro? Gente, cadê a matemática, né? Como é que calcula a porcentagem? Eu acredito que vocês já sabem, né? Então, tem uma formulazinha aqui que vocês vão... Esse 100% não funciona. Aqui você vai ter que fazer uma fórmula. Como é que é o 100? Tá? É um desafio aí pra vocês. Mas isso aqui é um joguinho de matemática bem simples. Tá, então eu calculei o preço de custo, mais o lucro, mais o frete, vou dar um valor, tá? Esse 100% aí não é R$100 não, tá, gente? 100%, porcentagem. E aí, depois que eu tenho o valor do produto, eu vou mostrar na tela o nome do produto, o fornecedor, a região de origem e o valor total, né? Com frete, custo e lucro, tá? Então, esse aqui já é dados de saída, ok? Isso aí se ele digitar a opção 1. Se ele digitar a opção 2, a opção 2 é que ele quer saber
o valor do frete, né? Por região. Então, eu vou usar essa mesma tabelinha aqui, ó. Só que isso aqui já na opção 2. Ele quer saber só o valor do frete por região. Aí, você vai ter que mostrar, solicite ao usuário que digite o código da região e aí você vai mostrar o valor. Então, se ele digitar 1, né? Código 1 é região sul. O valor do frete é 250. Ele digitar 2, região 2 é norte. O valor do frete é gratuito. Então, é só isso. É só mostrar. Não precisa fazer nenhum cálculo. É só mostrar o valor. Mas isso aqui é vários Cs. Vocês estão entendendo que são vários Cs? O código vai ficar bem grande. Tá? E a última opção, 3, é para encerrar o programa. Ele não quer nenhum, o 2, 1 e o 2 é as opções válidas, tá? Vocês tentam fazer, não é difícil. Se vocês fizerem o fluxograma, você vai para o computador ou no Portugal, no celular, que vai dar tudo certo. Você vai digitar certinho, lembrando de abrir e fechar cada si e cada si não, tá? Aí, terça-feira que vem, eu vou estar ao vivo para ajudar aqueles que começaram, tá? Aqueles que nem tentaram começar, vai pelo menos ouvir ou ver os colegas e já ir fazendo o seu, tá bom? Mas tem que estar na aula, viu, gente? Os que estão com dificuldade. Agora, tem alunos que já estão fera aí na programação. Então, pode só entregar e postar lá no Classroom, tá? A aula de terça, a participação não é obrigatória. O obrigatório é entregar a atividade e a frequência é lançada pela atividade entregue, ok? Então, por hoje é só. Espero ter sido clara. Eu vou postar lá no grupo uma outra aula de reforço também. Tem um curso de Portugal no YouTube muito bom. De um professor que às vezes pode falar numa outra linguagem mais fácil. E às vezes não entendeu a linguagem da professora Maiara, mas do outro professor entende, tá? Então, quem tá com dificuldade vai ter que se dedicar um pouquinho mais, tá? Que consegue chegar lá também. Então, por hoje é só. Até mais.